Fala pessoal, queria convidar vocês para um quadro novo aqui no nosso canal, em que eu vou buscar ler um livro junto com vocês, estruturar e tirar as informações que são mais importantes de um livro em si. Como todo mundo sabe, os livros são a melhor forma que tem de você aprender qualquer coisa que seja. E eu me deparei, enquanto eu fazia modelagem no 13º episódio, a genialidade do Rodrigo Silva, ele citou um livro chamado Biology. Buy de compra e pegando ali a mistura com biologia. E me chamou muita atenção o título desse livro em si. Então eu queria convidar vocês para a gente tirar algumas informações e ver o que a gente consegue aprender com esse livro aqui em questão, tá? Eu não li ele, não sei nada de informação em relação a esse livro, eu estou abrindo aquele para a gente poder fazer isso juntos. E se esse tipo de conteúdo der certo, eu vou fazer depois outros idênticos. Bora lá então! Antes da gente começar, clica aqui embaixo, tem um botão vermelho para você poder se inscrever no canal e receber todos os novos vídeos e conteúdos que a gente produz, para você poder entender também o nosso jeito de trabalhar, dá o seu like e daqui a pouco você deixa o seu comentário. Ainda não, porque não tem conteúdo, daqui a pouco você comenta alguma coisa. Bora lá então, pessoal. Como eu falei, o nome do livro é Biology. Interessante, então tem uma menção aí de biologia. A tradução que eles colocaram para o português é A Lógica do Consumo. Verdades e mentiras sobre por que compramos, Martin Linston. Beleza. Vamos dar uma olhada. Antes de você ler o livro, você tem que entender sobre o que esse livro fala. Até então, me parece um título um quanto genérico, mais chamativo. A lógica do consumo. Será que ele fala de algum mercado específico? Será que ele está falando para um tipo de ação específica, um planejamento de marketing, marketing digital, marketing físico? Então, me parece ser um livro genérico, um livro que abrange vendas e compras como um processo geral. Mas eu preciso tirar minha dúvida. Eu não posso começar uma busca sem ter clareza sobre o que o livro fala. Então a primeira pergunta que eu tenho que sanar é sobre o que esse livro fala. E aí eu faço sempre uma leitura 4D. O que é isso? Eu começo pela capa, eu vou para a orelha do livro, quando eu tenho o livro físico, tá? Depois eu parto para o índice e aí eu vou para a introdução. Então é sempre esse caminho que eu faço. Aqui no índice, ele me traz algumas informações interessantes. Ele já me dá aqui um parecer do que são os capítulos, eu já consigo ter uma ideia sobre como é que esse livro funciona em si. Só que eu quero ter uma noção melhor do que esse livro está falando. E aí, ao invés de eu ir para o prefácio, que geralmente o prefácio é só um depoimento, eu vou aqui para a introdução. Aqui na introdução, ele começa a falar sobre a quantidade de informações que nós somos bombardeados todos os dias. Propagandas, marketings, etc. e tal. E aí ele faz uma distinção entre as coisas que a gente lembra e aquelas coisas que são depositadas no lixo da nossa mente, as coisas que a gente simplesmente joga fora. Então é o seguinte, a pergunta que ele está partindo é o que determina qual informação chega até a nossa consciência. Então é um livro que ele está falando sobre, ele fala sobre marcas que são lembradas versus aquelas que são esquecidas por completo. Depois ele traz uma informação que é em relação à memória de longo prazo, tá? Alguns autores, eles tratam memória de curto prazo. Se você for ver livros e vídeos sobre memorização, você vê que muitos caras que são especialistas em memória trabalham com memória de curto prazo e ele está partindo direto para memórias de longo prazo. Então a gente vai ficar atento porque aqui pode ter alguma coisa importante para esse estudo aqui em relação ao livro, tá? Aí logo depois ele vai trazer aqui um questionamento sobre o objetivo principal que ele tem ao escrever um livro de neuromarketing. Então vamos ver se aqui ele já dá, possivelmente aqui ele já vai dar a pista principal do motivo. Ele fala que ele é conterrâneo de Hamlet, espero que ele não termine igual Hamlet terminou, mas ele vai falando aqui algumas coisas em relação à vida dele. Aí ele conta um pouquinho da obsessão dele, por que determinadas marcas são objetos de desejo dos seus consumidores e outras são esquecidas, e fala que a resposta está em alguma região do cérebro, tá? Tem alguma coisa aqui então que ele vai entrar muito na parte de neuromarketing. Então neuromarketing é uma peça fundamental, mas esse é um assunto bastante amplo, vamos ter que entender um pouquinho mais. Ah, ok. Aí ele traz mais duas informações importantes. O primeiro objetivo, então a gente tem dois focos aqui nesse livro. O primeiro dele é o processo de venda em si, aqui estamos falando de empresas / negócios. E o segundo é o seu hábito
como consumidor. Porque ele está dizendo que quando você tem mais consciência, você consegue melhorar o seu processo de compra e não sair comprando aleatoriamente. Só que qual que é o ponto? A maioria das vezes a gente não sabe por que compramos aquilo que compramos. Então, aqui nesse livro, ele está fazendo uma deixa, está querendo me dizer de uma forma indireta que um dos objetivos que ele tem é me mostrar respostas para perguntas que nem eu mesmo me faço. Então essa aqui é uma das coisas que a gente precisa ter atenção. Entender por que as pessoas compram de verdade. Possivelmente, mais para frente, ele vai mostrar que a maioria das pessoas não sabe por que elas compram. Elas dão uma resposta, mas na verdade é outra. Isso vai com certeza aparecer em algum momento aqui desse livro. Vamos continuar. Aí ele fala também que a questão do neuromarketing é uma ferramenta, então ele trata como uma ferramenta, assim como se fosse um martelo. Ela não é ruim por si só, mas é claro, existem pessoas que poderão usá-las se cair nas mãos erradas, e vai cair nas mãos erradas, porque você está escrevendo um livro, que se cair nas mãos erradas, as pessoas podem usar isso de uma forma abusiva, o que é muito conhecido também da maioria das pessoas. Isso faz com que esse segundo objetivo aqui, ó, o seu hábito como consumidor, também seja muito importante. Então, se você está vendo esse vídeo para poder aplicar no seu negócio, fica atento, porque você também pode ter aprendizados para você como consumidor. Eu estou me alongando um pouquinho mais aqui na introdução, porque a introdução, cara, você ter a ideia central do livro é fundamental. Sem isso não dá para você continuar a leitura, beleza? Mas a gente não vai ficar lendo capítulo por capítulo não, fica tranquilo. Ok, aí aqui ainda na introdução ele traz um passo fundamental para o livro dele, que ele fala que o objetivo desse marketing que ele está querendo trazer aqui, esse biology, é para poder saber os pensamentos, sentimentos, motivações, necessidades e desejos dos consumidores, de todos nós. Então ele está trazendo aqui uma das coisas que para ele é muito importante, e isso se torna também relevante nas nossas anotações. A gente vai precisar estar atrás disso durante a leitura do livro, saber o que influencia isso. Eu ainda estou buscando algum significado mais forte que ele tenha para poder escrever esse livro. Ok, galera, aqui no final da introdução ele me dá a ideia central do livro, e com essa ideia central a gente vai poder continuar. Ele fala o seguinte: o entendimento de como a mente inconsciente impulsiona o nosso comportamento. Então, essa é a ideia central do livro, porque ela combina com tudo aquilo que ele está falando e ela amarra muito bem aquilo que ele parece estar querendo nos mostrar, o objetivo que ele tem em relação a esse livro em si. Então, como é que a mente inconsciente impulsiona o nosso comportamento? Claro que ele está falando num contexto de compra, né? Mas como você pode ver, ele é um livro bastante abrangente. Ele não está falando apenas sobre o processo de compra e venda. Ele serve para essa influência que a mente inconsciente tem no seu comportamento em si. E aí aqui no final ele traz Você sabe que está diante de uma ideia central quando o autor começa a falar a mesma coisa com outras palavras. Aí ele fala o seguinte: lógica de consumo, que é seria uma das palavras-chave que tem dentro do livro, é o que o cara pegou para poder fazer a tradução no português. Então ele fala lógica de consumo. É a miríade de forças subconscientes que nos motivam a comprar. Fechou, galera. É isso aqui que a gente tem que entender. Como é que essas forças, né, essa miríade, como é que essa convergência de determinados elementos motivam você a comprar. A palavra-chave aqui é impulsiona. Eu já li alguns outros livros, já li diversos livros que falam da influência da mente nos seus traumas, nos seus hábitos, nas suas habilidades, nos seus sonhos, mas impulsiona é uma palavra um tanto quanto diferente, ok? Então, se a tradução do livro for fiel ao que o autor quis escrever, isso é realmente interessante pra gente, beleza? Então, essa questão é o que você vai entender aqui eu vou buscar fazer essa leitura
para desvendar isso. Como é que a sua mente inconsciente impulsiona o comportamento dos seus prospects, dos seus clientes, e como é que ela impulsiona a sua. Se a gente conseguir entender isso, a gente conseguiu entender o livro inteiro. A gente não precisa ler o livro inteiro para isso, a gente só precisa conseguir extrair essas informações que estão aqui, ok? E aí depois a gente vai evoluindo em relação à leitura do livro. Ok, vamos ver o que mais. Já que nós temos a ideia central do livro, agora é hora de buscar extrair informações para saber como. Se o negócio é o seguinte, como é que a mente inconsciente impulsiona o nosso comportamento? Essa é a pergunta que fica rodando na minha cabeça enquanto ele está falando. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu buscar ler esse livro inteiro para poder ter a resposta dessa pergunta aqui, eu vou olhar se no prefácio ele já me traz essas informações. Eu vou dar uma olhada aqui para saber se a estrutura de capítulos dele já me dá uma dica muito boa para eu não ficar perdendo meu tempo e conseguir ir direto aonde eu estou querendo chegar. Aí a questão aqui é o seguinte, esse tipo de livro, ele geralmente tem uma estrutura muito parecida. Ele vai contar histórias, ele vai dar exemplos, ele vai entrar com a técnica e eu acredito que ele vai ter lá no final dele um capítulo resumo. Então eu já vou dar uma olhada aqui no sumário vendo se tem essa mesma estrutura. O capítulo 1, ó, ele fala de neuromarketing, o 2 ele fala de merchandising, do American Idol e do erro de Ford, lembra aquele negócio de contar histórias? Eu acho que vai entrar nessa onda. Neurônios espelho, eu conheço um pouquinho de neurônios espelhos na programação linguística, não consigo mais ver com clareza, mensagens subliminares, ritual, fé, o poder dos marcadores somáticos. Essa palavra eu não conheço, tá? Então, marcar aqui capítulo 7, marcadores somáticos, é uma coisa que tem que prestar atenção. Uma sensação, neuromarketing, sexo na publicidade, capítulo 10, uau! Vamos pular direto para o capítulo 10, galera? Não, vamos direto para o capítulo 11. Capítulo 11, uma conclusão. Ele fala um novo dia. O que eu quero com o capítulo 11? Eu quero ver se ele me dá de mão beijada a resposta para as perguntas que ele está colocando aqui, tá? Ele colocou uma pergunta o seguinte, qual que é a parada do livro? Ele está falando, olha, o seu comportamento ele é influenciado, ele é impulsionado pela sua mente inconsciente. E esses impulsos te fazem comprar. Se você interferir nesses impulsos, isso vai mexer na sua decisão de compra ou de não compra. No objetivo 1, você triplica, quadriplica suas vendas, porque você consegue vender muito mais. No objetivo 2, você para de comprar de forma desenfreada, você cura esse vício seu de comprar de forma desenfreada. Então a pergunta de $1 milhão é como eu interfiro nesses impulsos inconscientes? E é por isso que eu vou ler o 11º capítulo, que é uma conclusão. Mas Gil, você está pulando para a conclusão? Sim, já expliquei por que eu pulo para a conclusão, galera. É assim que eu faço a leitura acelerada, tá? Quem quiser depois conhecer essa habilidade de leitura, tá lá no grupo dos Gênios Atuais, no Clube dos Gênios Atuais, dentro da área da Academia de Hábitos, tem lá, habilidade, leitura acelerada. É assim que eu faço. Logo de cara, uma coisa que ele traz aqui é a assertividade do marketing quando você pensa em neuromarketing. Ele fala que, no geral, as estratégias de marketing atuais são um jogo de adivinhação. Você faz um monte de coisa, algumas dão certas, outras não dão. E que assim você consegue ficar muito mais assertivo. Só que aqui depois ele traz uma complexidade também muito grande. Ele fala, essa empresa Christian Dior, que tem aquela fragrância Dior, que ela até utilizou o IRMF, que é uma máquina extremamente complexa da neurociência. Aí você coloca a pessoa para ter acesso a essa máquina e essa máquina mapeia a região do cérebro afetada quando você deixa determinado estímulo. Então o cara cheira uma fragrância e você olha qual região do cérebro dele que foi acesa ali. Assim, eu concordo que muitas coisas que a gente faz no marketing que as pessoas que fazem o marketing, eu não sou marqueteiro, né, fazem no marketing adivinhação mesmo. Tem muito disso, de tentativa e erro, mas também complexo demais o que ele está falando, ok? Mas vamos continuar, eu quero ver se tem algo prático aqui. Uma coisa que eu já não gostei tanto do livro é a citação apenas de empresas muito grandes, pelo menos o que eu li até então, tá? Claro que eu estou tirando as conclusões, mas só empresas muito grandes, tipo Unilever, Super Bowl, cara, são todas coisas bilionárias, assim, milionárias no mínimo, então
eu tô querendo alguma coisa mais pra gente, mais carne e osso, sabe? Uma coisa que eu possa fazer e que você possa fazer também. Então vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Ele aqui nesse capítulo final, ele tá citando vários exemplos, um monte de histórias que eu não vou ficar lendo pra vocês. O que importa nessas histórias é que todo mundo fica muito rico quando aplica a técnica que ele tá falando aqui. As técnicas que ele está falando, né? São todas empresas muito grandes, como eu citei para vocês, mas aí ele faz o resumo. A lição que as empresas tenham aprendido com o neuromarketing é que os métodos de pesquisa tradicionais, como perguntar aos consumidores por que eles compram um produto, só chega a ter uma parte minúscula dos processos cerebrais que estão por trás. O que ele está dizendo é, as pessoas não sabem por que elas compram aquilo que elas compram e elas não têm uma coragem de admitir que elas estão comprando algo por um motivo diferente do que estão citando, né? Aí ele vem aqui com uma história ele vem aqui com um caso de que uma mulher nunca vai admitir que comprou uma bolsa da Louis Vuitton porque ela também quer se sentir tão rica quanto a amiga dela. Ela nunca vai admitir isso, porque isso é contra uma cultura de você ser polido ou de você se expressar de determinada forma. Então, assim, eu concordo muito com essa parte de que a gente não sabe por que a gente compra aquilo que a gente compra ou por que a gente faz aquilo que a gente faz. Tá? Ele tem bastante razão nisso. Aí ele está trazendo aqui algumas informações em relação ao medo, né? Ele fala aqui sobre o quanto que o medo vende, quando as pessoas... Ele cita o atentado terrorista de 11 de setembro lá, nas Torres Gêmeas, o quanto que as pessoas compraram mais, aumentaram seus hábitos de compra naquele período. Então, ao que eu estou entendendo em relação a isso as emoções são o gatilho para a venda. E aí ele destaca muito a questão do medo, mas ele não fala que é só o medo, tá? Ele fala que tudo que mexe com você, ele faz você comprar, ele te capta emocionalmente, então ele te motiva a comprar. Isso é bastante verdade, vamos e convenhamos. Aí vamos ver se a gente tem mais alguma coisa ainda um tanto quanto mais prática aqui. A gente já chegou aqui no apêndice e não tem aquela parte prática do tipo faça isso, faça aquilo outro. Eu acredito que não vai ter isso no livro. Mas eu vou voltar lá naquele capítulo 7, que tem uma informação tanto quanto distinta, para poder ver se dentro da estrutura dos capítulos, a organização, as dicas que ele dá para poder aplicar isso na sua empresa, elas se modificam um pouco. Então eu vou dar uma olhada aqui. O que ele traz em relação a marcadores somáticos é que eles são, entre aspas, determinados critérios que a sua mente inconsciente absorve e mantém funcionando quando você vai comprar alguma coisa. Se a embalagem daquele produto ela te remete à sua infância, se ela tem algo que te lembra de uma memória extremamente incrível, se você percebeu que a forma daquele produto, o jeito como ele é composto, te traz uma memória afetiva. Então tudo isso já são coisas bastante exploradas, até mesmo no campo da psicologia. Na PNL, por exemplo, a gente não chama de marcadores somáticos, a gente chama de uma gestalt emocional. O que é uma gestalt emocional? Sabe quando você está conversando com um amigo seu e você não lembra das histórias de quando vocês eram crianças, mas conforme vocês vão conversando, você começa a lembrar e passa para ele relatos que você até então não tinha na sua cabeça? É basicamente isso aqui que ele está chamando de marcadores somáticos. Eu vou até colocar o nome que eu conheço, Gestalt. Tá? É até um campo da terapia, essa parte gestáltica. E aí o que ele fala? Quando você tem, por exemplo, um carro da Audi, você tem ali uma palavra em alemão, isso te atribui alta confiabilidade no carro, porque as palavras alemãs, elas remetem, né, naturalmente à pátria, e a Alemanha ela é muito conhecida por ter máquinas perfeitas. O maquinário alemão, Mercedes, Audi, então Volvo também acho que né? São todos muito conhecidos, muito famosos e eles têm alta confiabilidade. Então esse tipo de coisa, ele traz essa memória afetiva, essa coisa que você nem mesmo sabe por que você está dando tanta confiança, mas ainda assim você a está atribuindo. Tem muita gente usando esse tipo de técnica na culinária. Você faz uma comida salgada, mas coloca ali um cheirinho de alguma coisa doce. E isso te remete a uma memória de uma coisa que você comia e traz uma ótima emoção, entendeu? Então,
é uma coisa que já está sendo bastante explorada. Tudo bem que esse livro aqui é de 2018, mas ela é uma coisa que está sendo bastante explorada. Galera, aqui no capítulo 8 ele também traz a parte do marketing olfativo, né, o marketing sensorial, e também qual que é a estrutura do livro. A gente precisa entender a visão do autor. Ele tem uma visão tanto quanto futurística, de que isso aqui vai se popularizar, e ele tem uma visão muito de quem está trabalhando com grandes empresas. Se você tem uma big empresa, talvez isso seja mais acessível para ti. São todas pesquisas feitas por profissionais de marketing e de neurociência. Então, tem uma equipe por trás, tem gente por trás, tem muita coisa que está acontecendo e tem muitas histórias. Eu não vou ficar fazendo aqui um vídeo para poder ler histórias que tem nos livros. Não é esse o meu objetivo. Eu, como modelador, eu quero entender quais são as habilidades que as pessoas podem desenvolver para aplicar isso aqui na vida dela. Porque não importa, para mim não importa se você conhece ou não a história da Ford ou de uma grande empresa que coloca ali um cheiro diferente na sua fragrância. Não é esse o meu objetivo. O que eu quero é conseguir compartilhar com vocês as habilidades. E para mim essa daqui, ela fica uma habilidade um tanto quanto quebrada, porque não tem tanto essa parte prática. O que eu posso recomendar para você? É necessário, então, já que a gente partiu de uma ideia de que o ponto fundamental é entender por que as pessoas compram de verdade, você tem que estar com seus sentidos muito abertos para poder entender os seus consumidores. Será que quando você falou da sua família as pessoas se conectaram mais? Será que quando você usou determinada tonalidade de voz mais imponente, as pessoas compraram mais? Então você vai ter que estar com os olhos abertos para entender o que no seu comportamento afetou o comportamento do seu consumidor. Será que... Eu me lembro de uma vez que eu fui passar numa loja, eu passava todo dia em frente a essa loja de colchões e ela fazia uma propaganda escandalosa vendendo colchões. Eu ficava pensando, cara, mas as pessoas deveriam atribuir uma sensação de sono a comprar um colchão, não de animação e tal. Então, ficar atento ao simbolismo que existe, nesses estímulos que existem, para você poder se aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? Se você quiser ler as histórias, eu vou deixar o link do livro aqui embaixo e depois você adquire ele. Mas, com as informações que eu tenho aqui, dá para fazer um breve resumo, eu vou criar um breve resuminho desse livro e vou colocar para vocês também o link aqui embaixo, que vai ficar lá dentro do nosso clube dos gênios atuais, para depois você poder ter acesso e só ter uma visão geral de como é que eu resumo os livros em si, para que, caso você não queira ler o livro, só depois dar uma repassada nesse briefing dele, tá? Você ter isso daí como acesso para ti. Eu senti muita falta de uma ligação maior com o público, para você poder aplicar, para que eu possa também aplicar. Vou trazer outros livros, quer dizer, vocês vão deixar aqui embaixo no comentário se gostaram desse tipo de conteúdo, para que eu veja se vale a pena fazer mais, tá? Eu tô aqui há mais de meia hora gravando já, você vai pegar uma edição aí super mais limpa, então quero saber se vale a pena para você esse tipo de conteúdo, porque tem um outro livro, que esse livro ele é muito mais prático, ele é muito mais acessível, e ele fala de uma coisa muito parecida com essa, eu acho que com uma profundidade ainda maior. Se vocês quiserem, depois eu vou trazer também para vocês esse livro, que é um super livro, beleza? Pessoal, é isso, tá? Busquei extrair o máximo de informações aqui, na forma como eu leio, vou marcar um tique aqui nesse livro e bola pra frente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, comenta, deixa suas opiniões, cara, sei lá, se expresse. Você é livre, ou quase isso, na internet. Um abraço pra ti, até mais.